Olá pessoal, hoje vamos estar apresentando aqui uma videoaula de Microsoft Word 2010, né? Essa ferramenta como diz o nome da Microsoft mesmo, né? Então vamos localizar primeiramente ela, encontra-se aqui no menu iniciar, todos os programas, Microsoft Office e Microsoft Word 2010. É só dar um clique com o botão esquerdo do mouse, ele já abre automaticamente aqui a telinha do Word. E ele sempre abre com um novo documento, né? Então, temos essa barra de formatação, barra de espaçamento, alinhamento esquerdo, centro, esquerdo e justificado. Temos os pré-estilos definidos aqui, né? Os estilos pré-definidos. Então, vamos fazer uma demonstração aqui, né? Vou colocar um texto aqui que eu já havia digitado, né? Ou melhor, eu havia copiado, né? Eu copiado esse texto, né? Que a gente usa a ferramenta para copiar, né? Que é o botou Ctrl mais V. Esse é o atalho que é usado para colar algum documento que você copiou de um outro local, né? Para copiar esse documento, ele é usado a ferramenta, o atalho Ctrl C. Ctrl C para copiar. E Ctrl V se utiliza para colar ele. Para desfazer essa última etapa que você fez aqui, no caso de colar esse texto, ou qualquer outro tipo de inclusão que você tenha feito aqui na ferramenta, você usa você usa o atalho de, né, desfazer, que seria o Ctrl Z. Apertando o Ctrl Z, ele vai desfazer o último, né, última alteração que você fez no documento. Correto? Ou existem essas setinhas aqui em cima, né, que seria voltando e avançando, né? Aí volta para o que você estava, ou avança para o estado atual, né? Então vamos começar alterando aqui o título do texto. Vamos pegar esses estilos aqui pré-definidos, né? Você já passando o ponteiro do mouse, você já vê as alterações que já são pré-definidas, né? Eu vou colocar essa aqui, citação intensa. Ele já predefine, né, conforme o Word determina ali, que seria itálico que está marcado aqui, né, negrito e texto alinhado à esquerda. E também ele foi incluso uma borda inferior nele. Correto? Bom, agora eu vou selecionar o texto todo, né? Clicando e arrastando o mouse até o final do texto.
ou se não selecionando o texto de outra maneira, que seria Ctrl, o atalho, né? Ctrl mais T. Ele seleciona automaticamente o texto inteiro. Correto. Esse atalho é bem útil porque o texto agora de exemplo ele é pequeno, mas se por acaso você tiver um texto com mais de 100 páginas, para você clicar e arrastar fica meio complicado, né? Então o atalho Ctrl T ele ajuda bastante. Correto? Então vamos mexer na justificativa aqui agora, né? Alinhamento do texto, né? Esquerdo, você vê que ele já alterou, né? Centro, ele ficou centralizado. Direito, justificado. Vamos deixar ele com alinhamento à esquerda. Agora vamos alterar a fonte, né? Que é a mais usada, né? Que é a Arial, que é a fonte mais usada em trabalhos, né, escolares, faculdades. Agora vamos alterar o tamanho da fonte. O tamanho da fonte vamos deixar em 14. Né? Você viu que agora ela aumentou a fonte, né? Ou, se você preferir esse azinho maior e esse azinho menor, ele vai por etapa, né? A alteração do tamanho da fonte, né? Por exemplo, aqui eu clico no A, ó, ele vai aumentando, e no azinho menor ele diminui o tamanho da fonte. Correto? Agora vamos para essa menu de parágrafos aqui e vamos ver as bordas. Vamos colocar uma borda ao redor do texto, né? Que é essa borda externa. Ele continuou com a borda externa, continuou com o texto dentro da borda, né? Se quisermos incluir mais algum texto, não tem problema. Poderemos incluir mais textos sem problema. Bom, agora se a gente tiver um erro de digitação, por exemplo, um erro aqui de digitação, como vamos apagar esse erro aqui? A gente coloca o prompt aqui onde ele, né, deve ser apagado e vamos apagar com backspace. Apagamos uma, apagamos duas, correto? Ou no caso, você coloca ele atrás das duas letras que deverão ser apagadas e apertamos o delete. Será apagado da mesma maneira. Bom, agora vamos dar um Ctrl T novamente. E você repara aqui que temos uma setinha aqui e poderemos trabalhar a fonte. Aqui, nessa setinha, poderemos trabalhar o parágrafo. Então é o que vamos fazer. Espaçamento entre linhas. Agora ele não está nada selecionado, né? Então vamos colocar espaçamento 1,5 de linhas e dar OK.
ele alterou o tamanho dos espaços. Vamos alterar novamente e colocar múltiplos para ver como é que vai ficar. Ele aumentou o espaço entre as linhas. Não ficou legal ainda, né? Vamos voltar para o simples. Simples. Ficou mais certinho, né? Então vamos deixar esses aqui. Esses são as principais ferramentas que você vai usar na página inicial do seu Word. Isso você vai usar quando você começa o Word, quando inicia ele, e as principais ferramentas são essas. Correto? E vamos melhorar agora um pouco o texto. Cliquei no final dele. Cliquei no final do texto aqui. Agora você vai fazer como antigamente você fazia nas máquinas de escrever. Clica no final vai até o final do texto aqui, né, e dava um tapa na máquina de escrever. Aí você dá um Enter e ele vai para outra linha. Bom, agora a gente vai fazer com a outra ferramenta do Office, que é o PowerPoint. Vamos inserir Clip Art e vamos procurar uma imagem aqui para computador e aperto Ir. Aqui, vamos colocar essa imagem do computador. Ele já apareceu aqui dentro das bordas onde a gente escolheu para colocar ele. Estava clicado nele, selecionado ele, tirei, ele foi para digitar o texto. Você clica nele, aparece essa barra aqui, formatar, que é a opção de formatação da imagem. Esses sinaizinhos aqui do lado, as bolinhas, os quadradinhos, seria para você aumentar ou diminuir a imagem, né? Esse verdinho aqui é para você girar ela, a posição que você quiser, correto? Se quiser arrastar ela para lá, para baixo, certo? Se você quiser colocar ela mais para frente ou mais para trás, né? Você aperta o espaço, correto? Se quiser continuar a digitar o texto, pode digitar sem problema. Pode digitar sem problema. Pode digitar continuamente que ele vai, né, muda de linha sem problemas, correto? E a imagem onde você deixou. Sempre no final do texto inserir o ponto, correto? Aqui no inserir, a gente pode inserir uma página em branco, folha de rosto, imagens, Smart Graphs, que seria imagens que você pode estar utilizando, lista, processos, né? Eu vou colocar essa setinha aqui. Vamos ver o que vai acontecer ali. Aí apareceu essa imagem aqui, essa setinha. Bom, eu vou colocar aqui no, né, que eu quiser aqui, né? Aí, como é só um exemplo mesmo, vou clicar no X aqui e vou deletar ela, porque não é só demonstração mesmo. Então isso seria primeiramente os principais passos do Word, né? Na sua página inicial aqui do Word. Então, o conselho que eu vou dar é sempre salvar o seu documento. Sempre salvar o seu documento. Então, o trabalho, como ele já está bem desenvolvido e nunca foi salvo, você vem nesse disquetinho aqui e clica em salvar. Correto? Ele vai automaticamente para salvar como?
Você escolhe a pasta que você quer salvar. No meu caso vai ser em documentos mesmo. E eu vou colocar um nome aqui. Videoaula Word. Aqui embaixo temos os tipos de documentos, uma lista enorme de documentos. Eu coloco 97/2003. Por quê? Porque com essa versão eu consigo abrir em qualquer distribuição da Microsoft, independente de 97, 2003, 2010, eu consigo abrir ela numa LAN house que tiver uma versão diferente da sua, eu vou conseguir abrir ele sem problemas. Correto? Aqui no tamanho do nome do seu arquivo, você consegue digitar 170 caracteres. Até 170 caracteres. Aqui você pode colocar o autor, né, quem desenvolveu o texto, e adicionar uma marca, né? Como exemplo, o nome de uma empresa, alguma coisa que você esteja, né, trabalhando, certo? Então vamos salvar. Bom, ele está salvo. Então o documento ele está salvo. Então, aí eu vou aqui onde está o xizinho vermelho aqui, vou minimizar, correto? Ele tem botão restaurar tamanho, que ele diminui a tela, correto? E o vermelho, fechar. Eu agora posso fechar que o documento ele está devidamente guardado, correto? Como eu salvei nos meus documentos, você pode verificar lá nos meus documentos que ele vai estar salvo aonde eu deixei aqui, videoaula Word 2010 doc. Dando 2 cliques com o botão esquerdo, ele já vai abrir novamente o documento que você salvou da mesma maneira, sem nenhuma alteração. Correto? Da maneira que você deixou o documento, ele está salvo. Então vamos fechar aqui. E esse foi a demonstração de videoaula de Word 2010. Obrigado.